Boa tarde, telespectador, 12 horas, 2 minutos. Um dia diferente hoje, né? Pós-eleições, e há que se comentar alguma coisa sobre isso. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Sartori ganhou disparadamente. E não foi nenhuma novidade, poderia ter sido Sartori ou Ana Amélia. Ana Amélia também teve uns probleminhas aí na véspera do primeiro turno, que a prejudicaram bastante. Mas o Sartori ganhou por ser contra o PT, não tenho dúvida nenhuma. O Tarso Genro fez um governo, em primeiro lugar, ele não cumpriu com promessas. Por exemplo, uma promessa que eu ouvi, ninguém me contou, que ele iria retomar o Simples Gaúcho. São centenas de milhares de micro e pequenas empresas que foram massacradas pelo governo Ieda com o imposto de fronteira. Foram massacradas pelo imposto, a substituição tributária. Ele disse que ia retomar isso. Não fez. Demorou demais para começar a recuperar as estradas aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente na região da Serra. Em janeiro eu estive lá para a região sul, andei lá de Bagé, Livramento, etc. As rodovias estaduais, uma pista, um tapete. Aqui na Serra, detalhe, né? Se roda lá 5 minutos sem passar ou cruzar um carro. Aqui na Serra, que é um atrás do outro, um intenso movimento, as rodovias demoraram demais a serem recuperadas. Agora que estão sendo recuperadas, qual é o pecado que foi cometido ainda? Não sinalização. Não sinalizam as rodovias. Então eu tenho a impressão que o Tarso colheu aquilo que semeou. Isto. Não deu atenção devida para a região mais populosa, a região mais, onde mais se arrecada tributos, que é a região da Serra, aqui o norte do estado, perdeu a eleição. Deu a lógica. Até porque o Rio Grande do Sul não reelege ninguém nunca, é impressionante isso. Sempre se acha que o outro vai ser melhor, o próximo é melhor. E não vai ser. Vocês querem ver? O Brito, para poder governar o Estado, ele vendeu um modo de dizer, ele entregou lá as estatais a preço de banana, para poder ter dinheiro, né? Um pouquinho de dinheiro para conseguir terminar. Aí entrou o Rigoto e aumentou o ICMS, algo em torno de 8%. Sim, por quê? De 25% para 30% o ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e comunicações, ele se torna, porque é um imposto por dentro, ele se torna, em vez de 25, 33,3. Então, o Rigoto fez isso. O Olívio sacou dinheiro do Caixa Único. A Ieda vendeu o Banrisul e arrumou 1 bilhão e 100 milhões de dólares de emprestado para poder terminar aquela falácia do déficit zero. Aí veio o Tarso. O que o Tarso fez? Foi sacar dinheiro dos depósitos judiciais, para poder pagar a folha de pagamento, pelo menos, né? O que o Sartori vai ter que fazer? Continuar sacando os depósitos judiciais e ele vai vender o Banrisul. Acho que não vai escapar disso. Vai privatizar o Banrisul. E, aliás, os funcionários do Banrisul, que estão em greve permanente aí, estão pedindo para levar mesmo, né? Eles até acho que estão fazendo a propósito, não sei. Enfim. Mas isso é o Estado. Foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no meu ponto de vista. Em nível nacional, no âmbito nacional, a eleição presidencial. Acho que a revista Veja deu um tiro no pé. E a revista Isto É acompanhou, a Rede Globo repercutiu, o Estadão também, a Folha também. Eles esquecem que a grande massa do Brasil não lê essas revistas, não lê essas coisas, não tem dinheiro para pagar as assinaturas, assim, o preço fantástico que eles cobram, mesmo tendo propagandas que cobram lá os olhos da cara. Mesmo assim, é difícil. Deram um tiro no pé. Acho que foi isso. O cara denunciou. Quem é o cara que denunciou, meu amigo? Uma pessoa de razoável inteligência sabe, imagina que qualquer um pode chegar, como até montaram um monte de bobagens, o PT fez, o PSDB também, vídeos de coisas ridículas, como uma moça dizendo que ela ganhava o Bolsa Família, que agora ia ganhar um carro, que não sei o quê. Quer dizer, obviamente, mentiras deslavadas, montagens feitas. Já petistas fizeram montagens também ridículas, com, sei lá, um cheirador de não sei o quê. Pô, claro que uma pessoa, algumas têm um pouco de QI, um pouco superior a um chimpanzé, e percebem que isso é bobagem. O Brasil foi dividido? Não, não está dividido o Brasil, não.
Aliás, tá. Ele está dividido entre os imbecis, idiotas e analfabetos funcionais e aquelas pessoas que têm um nível razoável de inteligência. Esses primeiros que eu citei são aqueles que falam em ditadura, porque não sei o quê, porque o comunismo, porque o socialismo, que estão fazendo o Brasil virar Cuba. Puta. É o suprassumo da ignorância, da estupidez. E o pior é que esses são aqueles que vão para a internet, falam horrores, escrevem horrores e acham que nós estamos numa ditadura. E eles fazem e dizem tudo o que bem entendem. Mas que ditadura é essa? Se nós estivéssemos no tempo dos governos militares, tu pode ter certeza, meu amigo, eles estariam andando no fio na navalha, não iam ofender ninguém na internet. Porque se ofendessem, o resultado viria com muita brevidade, nos porões do doicode, por aí, né? Mas, enfim, acabou, a eleição terminou, agora, certamente, já começou ontem à noite, depois da eleição, o terceiro turno. Os xiitas extremistas, os analfabetos funcionais, aqueles que não sabem perder, já começaram o terceiro turno. Olha, eu acho que até foi bom a Dilma ganhar, sabe por quê? Porque pelo menos nós não vamos estar ouvindo que não, os problemas que tem aqui é do governo anterior. Não, é do governo dela. Ela vai ter que resolver agora. Não vai poder atribuir a culpa a nenhum outro governo, ao governo anterior. De repente o Sartori até pode fazer isso. O Aécio até com certeza faria, mas ela não pode. Então nós não vamos ouvir o comandante, o governador, que está mandando no país, ainda vai continuar, ela dando culpa para os outros, responsabilizando qualquer coisa. Não, é do governo dela, sequência. Nós já temos alguns exemplos claros de se culpar o governo anterior, não é? Não precisa ir muito longe, mas ela não vai poder fazer isso. Quem sabe não tenha sido por aí que isso tenha sido bom. Por outro lado, acho que agora sim, não tem mais como fugir, dona Dilma Rousseff, deverão ser investigados, apontados os culpados, os ladrões corruptos desse país, de todos os partidos. De todos. Tem que fazer a justiça, abrir gaveta lá, tem um monte de processo nas gavetas da justiça. O ministro da Justiça vai ter que começar a fazer uma turnê aqui no Brasil para começar a abrir gaveta em São Paulo, Minas Gerais, para tirar processo fora. Tem que ser investigado tudo isso. Não tem mais como se politizar e partidarizar a justiça. A Dilma vai ter que dar um jeito nisso. Chega de se culpar Pedro, Paulo, João, quando um exército de ladrões campeiam solto por esse país, impunes, sequer indiciados foram. Os se foram, os seus processos dormem nas gavetas. A justiça da Suíça que o diga lá no trem-salão de São Paulo. Eu fui ver ontem à noite O Candidato Honesto. Um filme com o Leandro Hassum, um ator fantástico. Recomendo, O Candidato Honesto. Assistam que vocês vão ver como tem extraordinária semelhança com um país que todos nós conhecemos. Assistam, O Candidato Honesto. Um detalhezinho sobre pesquisas também. A revista Isto É, que não assumiu uma candidatura, mas nas últimas 3 edições escancarou a sua posição, publicou uma pesquisa da Census. 9 pontos, o líder estava 9 pontos à frente do que seria derrotado. Aécio Neves estava 9 pontos à frente. Ninguém falou isso, ninguém comentou. Ninguém comentou também que a Ibope, a Datafolha, que a Datafolha é do jornal A Folha de São Paulo, e é aliado, né? Ninguém comentou que eles praticamente acertaram na mosca o resultado da eleição. Tem que dar a César o que é de César. Quando se critica, tem que se elogiar quando a coisa está certa também. Parabéns a Isto É. Desculpe, parabéns não. Lamentável a posição da Isto É e da Census. Parabéns ao Datafolha e o Ibope por terem quase acertado na mosca aqui no Rio Grande do Sul. Praticamente, diferença muito pequena em um âmbito federal. As pesquisas acertam na maioria das vezes. Vocês viram o Fantástico ontem à noite, lá em São Paulo? O presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, do PSDB, Tucano, denunciado lá por uns caras que estão
cobrando propina de licença, etc. Uma corrupção na Prefeitura de São Paulo. PSDB? Não. Ele é da CPI. Os caras que estavam roubando lá são funcionários da Prefeitura de São Paulo. Estavam cobrando propina de empresários para dar licenças, alvarás de licença. Quer dizer, não tem virgem nessa zona política brasileira. E pior de tudo, no funcionalismo público, há muita corrupção também. No empresariado, a corrupção, jornalistas, enfim, não dá. Ninguém pode jogar a primeira pedra quando se trata de corrupção nesse país aqui. Hoje de manhã eu fui surpreendido com uma notícia que me deixou abalado, chateado. Noemir Leitão, ele era funcionário lá do Jornal Semanário, fazia esportes, etc. Tal. Teve problemas na justiça um tempo atrás, cumpriu pena, pagou o seu pecado pelo qual foi condenado, mas estava vivendo uma vida, ninguém tinha, nada se dizia sobre ele. Ele foi assassinado no seu apartamento essa noite, essa madrugada. Acharam ele hoje pela manhã morto. Agora se espera que a polícia tome as devidas providências para apurar quem foram os autores desse assassinato. Lamento perder um colega lá do Jornal Semanário. Futebol. O que foi aquilo? Quem assistiu o jogo do Grêmio contra o Coritiba, sábado, deve ter ficado em pânico. O Grêmio é tudo, menos um time de futebol. 11, eu me lembrei daquela do Teté. O Teté foi um treinador da seleção brasileira. Não é o Teté, não. Sei lá, 1958, não me lembro o nome dele. O Teté era técnico do Internacional. Ele chegava no vestiário, jogava a camisa para o ar, quem pegasse entrava em campo. É mais ou menos isso que está acontecendo no Grêmio. Nós estamos há 22 meses sem ataque. Aí um meio-campista faz um gol de cabeça, quase ajoelhado dentro da área adversária, no fim do jogo para empatar. Tá mal o Grêmio. O Internacional jogou no Beira-Rio depois contra o Bahia, fez o que tinha que fazer, 2-0, um time que está na zona de rebaixamento. Ponto. É assim, futebol é assim, simples. Não pode perder ou empatar com um time que está na zona de rebaixamento. Mas o Grêmio consegue isso porque é o pior ataque dos grandes clubes brasileiros. Só tem 3 piores ataques. O do Grêmio, do Criciúma e deve ser o outro do Chapecoense, sei lá. Mas dos grandes clubes, o Grêmio é o pior, disparado. Está aí, o resultado é esse. 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que o Romildo Bozan resolva esse problema a partir de janeiro. Eu volto daqui a pouco com o secretário da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Gilmar Pessuto, para falar sobre a sessão de hoje e da semana passada da Câmara de Vereadores.